Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista. Neste vídeo nós vamos conversar sobre a medicação injetável enoxaparina, que também é conhecida pelo nome comercial Clexane. Nós vamos entender como ela funciona no nosso corpo, quais são as indicações e também na segunda parte deste vídeo vamos aprender como fazer a aplicação correta desta medicação. Então assim, nesta primeira parte deste vídeo eu vou explicar como essa medicação funciona, como ela atua no nosso corpo, quais são as dosagens, indicações, efeitos colaterais, etc. E na segunda parte deste vídeo nós vamos conversar como que é a maneira, a técnica correta de aplicação desta medicação. Isso porque este tipo de medicação vem em seringas com um mecanismo de aplicação. Esse mecanismo ele é bastante seguro, é fácil de aprender e fácil de utilizar, como vocês vão ver na segunda parte deste vídeo. Isso porque este remédio ele é de uso subcutâneo, ou seja, a aplicação dele é logo embaixo da nossa pele. E tudo isso vocês vão poder conferir na segunda parte deste vídeo. Se você quiser pular direto para esta segunda parte, eu vou deixar aqui um minuto na descrição deste vídeo. Bom, então para a gente entender melhor como funciona esta medicação, a enoxaparina, ela é uma medicação que atua inibindo o fator 10 ativado, que é basicamente uma substância que atua na cascata de coagulação do nosso corpo. Então fica fácil da gente entender que esta medicação vai atrapalhar a coagulação do nosso corpo. E dessa forma então também fica mais fácil da gente entender as indicações desse remédio. E as principais indicações dessa medicação são para prevenção de tromboses nas nossas veias e também prevenção de formação de coágulos no nosso corpo. Mas é claro que para o paciente apresentar indicação de uso deste remédio, ele precisa apresentar condições de risco para isso ou doenças que facilitam a ocorrência disso. Então ele vai ser indicado principalmente para pacientes que estão imobilizados ou para pacientes que estão em condições pré ou pós cirúrgicas e que têm risco aumentado de trombose, e também ele pode ser indicado para pacientes que apresentam doenças que facilitam a coagulação do nosso corpo. E nesses casos que eu falei aqui para vocês, essa medicação pode até ser utilizada no domicílio, mas também existem indicações de uso desse remédio em pacientes hospitalizados. Então, nestes casos, ela pode ser então indicada para tratamento de tromboses venosas, para tratamento de embolia pulmonar e também para auxiliar no tratamento do infarto do coração. Mas estas condições são somente em pacientes internados. Isso porque nós precisamos monitorar todo este tratamento e as dosagens desta medicação nestes casos costumam ser maiores do que as habituais. E as apresentações desta medicação são em seringas com doses fixas. E essas doses serão de 20 mg, 40 mg, ou 60 mg, ou 80 mg, ou até mesmo 100 mg. E essa apresentação é para ser utilizada por via subcutânea, ou seja, através da nossa pele. E as doses deste remédio, elas costumam oscilar bastante, e em muitos casos elas serão indicadas baseado no peso corporal do paciente. As doses habituais para uso no domicílio, elas geralmente vão oscilar entre 20 mg, 40 mg ou 60 mg. As doses maiores do que esta geralmente vão ser indicadas pelo seu médico, mas geralmente em pacientes que estão internados, ou seja, aquelas pessoas que estão em regime hospitalar. Isso porque as indicações para doses mais altas geralmente são condições mais graves, como eu falei anteriormente aqui para vocês. E a máxima atividade deste remédio no nosso sangue vai acontecer entre 3 e 5 horas após a aplicação. E para aqueles pacientes que apresentam redução da função dos rins, pode acontecer reajuste de doses. Mas, neste caso, para tudo isso, é muito importante consultar com o seu médico.
E os efeitos colaterais, os mais comuns, são a facilidade para sangramentos, mas geralmente isso vai ser observado com doses mais altas e com maior tempo de uso. Geralmente em doses baixas e com um tempo mais curto de uso, essa medicação é muito bem tolerada. Mas de qualquer forma, nós sempre avisamos para todos os pacientes que é muito importante tomar muito cuidado com quedas e traumas durante o uso desta medicação. E também pode acontecer dermatites, irritações na pele no local da aplicação e também pequenos hematomas locais. E as reações alérgicas graves com esse remédio, elas são raras. E agora então vamos aprender a aplicar esta medicação. Como vocês podem ver aqui, a medicação vem bem separada com pequenas embalagens, cada uma contendo uma seringa. E cada seringa contém uma dose fixa e também é muito fácil o manuseio. E aqui nesta região temos o êmbolo, onde vamos apertar para injetar a medicação, e aqui do outro lado temos a agulha que está encapada com esse dispositivo de borracha. O local mais adequado de aplicação é na pele, na região inferior da sua barriga, com uma distância de pelo menos 5 centímetros ou 3 dedos do umbigo. A aplicação pode ser feita com o paciente sentado ou deitado. Neste caso aqui nós optamos por fazer deitado. E como vocês podem ver aqui também, a pele da região tem que ficar totalmente exposta, sem nenhuma peça de roupa por cima cobrindo, de modo que você consiga visualizar muito bem o local onde vai ser aplicado a medicação. Nós higienizamos rapidamente o local onde vai ser aplicado, aí então vamos segurar firmemente a seringa e com a outra mão você vai fazer um movimento de pinça e fazer uma prega com a pele da barriga. Você precisa pegar uma boa quantidade de pele, de modo que a agulha entre somente nesta pele. Então vai ser nesta região onde vamos injetar a medicação. Você vai então entrar com a agulha nesta região, de modo que a ponta fique totalmente voltada para baixo e a seringa faça um ângulo de 90 graus com a pele. Com um movimento sutil, você insere totalmente a agulha e depois você pressiona totalmente o êmbolo. Daí então a medicação vai ser injetada. E quando você chegar no final do êmbolo, você vai escutar um clique. Neste momento você já pode retirar a agulha e automaticamente um dispositivo vai abaixar protegendo a agulha, dessa forma como você está vendo aqui no vídeo. E esse dispositivo está presente para ajudar a evitar acidentes com a agulha. E a aplicação desta medicação basicamente é isso, é bem simples. Agora vamos então a algumas observações muito importantes. Em cada aplicação você precisa alternar o lado da barriga, de modo a evitar que você aplique no mesmo local onde você já fez a aplicação prévia. Então, se hoje eu apliquei do lado direito, amanhã eu vou aplicar no esquerdo e depois vice-versa. Se por acaso acontecer irritações ou hematomas em alguma região da pele depois da aplicação, essa região você não vai poder mais utilizar para fazer aplicações subsequentes. Ou seja, se você precisar utilizar depois de novo este mesmo lado, você vai ter que ir para uma região de pele mais saudável que não esteja irritada. É importante lembrar também que este remédio ele não precisa ficar refrigerado. Ele deve ficar em temperatura ambiente entre 15 e 30 graus Celsius. Ele também precisa ficar protegido da luz e é muito importante você ficar atento ao prazo de validade desta medicação.